que eu expus aqui é uma mesa que chama Estado, Trabalho no Capitalismo Contemporâneo. Eu expus, em primeiro lugar, o contexto mais geral que nós estamos vivendo hoje, no capitalismo globalizado, em que os processos de transformação, de reestruturação, especialmente das configurações do trabalho e do Estado, eles, embora tenham diferenças de país para país, mas eles seguem uma mesma lógica. E esta lógica está constituída por um momento histórico dentro do próprio sistema capitalista, em que um dos segmentos fundamentais que hoje dirige a ação do sistema como um todo, no plano econômico, mas também no plano político, no plano social, é um segmento do capital chamado capital financeiro, ou seja, são aquelas instituições que vivem através do jogo do capital financeiro, do mercado financeiro, dos investimentos no mercado financeiro. Uma lógica, portanto, que é uma lógica do curtíssimo prazo, né? Essa lógica que define o funcionamento do mercado financeiro. Os investimentos são imensos e o retorno em cima apenas da remuneração dos juros, né, é imenso também. Ou seja, uma lógica que não cria nada, não produz nada, é apenas uma lógica rentista, né, fictícia, e que é uma lógica da volatilidade muito grande, porque movimenta capitais no mundo inteiro, sai de um mercado, vai para outro, a qualquer momento, enfim. Então essa volatilidade, essa mobilidade, essa lógica da descartabilidade, é uma lógica que passou a contaminar tudo na sociedade. O curtíssimo prazo contaminou as nossas vidas, a gente age muito dentro do aqui e agora, né? Perde a perspectiva de passado, de futuro. Ao mesmo tempo, os trabalhadores passam a ser também muito descartáveis, muito flexíveis, né? Contratos mais curtos, não tem estabilidade, uma insegurança muito grande no mercado de trabalho, altos índices de desemprego no mundo inteiro. Então, tu tem um quadro em que prevalece uma condição de uma grande precarização do trabalho no mundo todo, que eu costumo dizer que a precarização é também uma estratégia de dominação. Por quê? Porque ela impõe determinado comportamento, né, aos trabalhadores que cada vez mais são forçados, de certa forma, a se submeter ao controle, à direção, né, daqueles que o empregam, por conta de que ou eles, se não fizerem isso, podem estar desempregados. Se não fizerem isso, são mal avaliados, né? Não recebem bônus, não recebem prêmios, não recebem uma remuneração maior. Então, é uma condição muito violenta que há de controle dessa lógica, né? E isso contaminou não só o setor privado, mas contaminou o setor público. E se configurou um novo tipo de Estado também dentro dessa conjuntura, né, do capitalismo a nível mundial, que está muito calcado nos princípios mais gerais do que se chama neoliberalismo, da política neoliberal, econômica, social, ideológica, cultural, enfim, né? Que não é a retirada do Estado, mas é um novo tipo de Estado que se configura, né? Um Estado que alguns autores chamam de Estado empresarial, um Estado gerencial, que traz para dentro de si a lógica do setor privado. E uma das formas que eu tenho observado isso não é só através da privatização das empresas públicas, que também já ocorreu no caso brasileiro, mas é também através do processo de terceirização do serviço público no Brasil, né? Traz para dentro uma lógica privatista, traz para dentro uma lógica da instabilidade, porque quem é funcionário público tem estabilidade, quem não é funcionário público é seletista, não tem nenhuma estabilidade, né? Então, a condição de funcionário público, que tem vínculo, que tem mais estabilidade, etc., ele é uma condição que bate de frente com o que está acontecendo do trabalho flexível, precário, dessa lógica mais geral. Então, ele não pode permanecer dentro dessa lógica. Então, se redefine o Estado, se redefine o papel do funcionalismo público e se redefine, inclusive, o seu tamanho. Então, nós estamos sofrendo um processo de extinção do funcionalismo público, via terceirização, via o uso das OS, das OCIPs, são as mais diferentes formas de terceirização que têm ocorrido hoje no Estado brasileiro, agravada pela condição da conjuntura política no país, né? Um governo ilegítimo, como é o governo Temer, o resultado de um grande golpe, né, que o Brasil sofreu, e que assume a presidência da República e implementa, ou está propondo um conjunto de medidas que são extremamente radicais. O maior exemplo disso é a PEC 241, né, agora a PEC 55, que foi votada até agora, no dia 29, no Senado, a primeira votação, e que ela sintetiza tudo o que tem de pior
né? Porque ela congela os gastos em saúde, em educação, em cultura, enfim, quer dizer, são as políticas públicas e sociais, para transferir os recursos das receitas da arrecadação para o pagamento da dívida pública, né? Ou seja, os recursos para o capital financeiro. É essa escolha que está sendo feita, que é o que representa a PEC hoje no Brasil. Então, acho que é uma tarefa, assim, especialmente de quem é funcionário público, eu acho que é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa crucial. Resistir, quer dizer, impedir que esse processo vingue, né? Que esse processo de fato ocorra. E eu tenho participado como professora, pesquisadora de debates, discussões em todos os níveis, onde eu sou chamada, eu tenho ido, porque eu acho que é crucial que a gente esclareça isso para todos os setores da sociedade e que precisa resistir para não acabar com aquilo que é um elemento chave em qualquer país democrático, que é tu ter políticas públicas e sociais, né, tu atingir o setor, ter um nível de distribuição de renda através das políticas públicas e sociais, né, a manutenção do SUS, da educação pública, enfim, que é crucial para uma sociedade, ainda mais uma sociedade periférica como o Brasil, onde tu tem um nível de pobreza, né, de as pessoas não terem capacidade de atingir ou de ter recursos na área de saúde ou educação através do mercado, através do setor privado. E eu acredito que é possível resistir, né? Os jovens estão mostrando isso com a ocupação nas escolas, com novas formas de solidariedade, de vida coletiva, de organização coletiva. Então, eu apresentei aqui no final da minha exposição um videozinho do Eduardo Galeano, que chama Utopia, onde ele define muito rapidamente que a utopia é que nem a linha do horizonte, né? Tu olha, anda e nunca alcança, anda e nunca alcança. Tu anda e ela se distancia. Eu falei, mas afinal de contas, para que serve? E aí ele diz, serve para andar, né? Serve para caminhar, serve para acreditar que é possível ir para frente.